Aí o versículo continua e diz assim: quando o profeta vai falar, o hoje. Eu achei, quando eu estava fazendo estudo bíblico, que eu cheguei no dia de Deus, que eu vi esse trecho. Mudou uma coisa na minha vida, mudou uma coisa. Quando eu li essa palavra, Deus marcou o dia hoje. Parecia que eu estava lendo uma coisa atual. Parecia que eu estava lendo outro livro que não era a Bíblia. Mas era a palavra de Deus declarando que Deus nos dá um presente, declarando que Deus nos dá um dia para a gente buscar mudança e felicidade e transformação. Que dia que é esse? Hoje. E a gente vai falar sobre Pentecostes, certo? Pentecostes, aquele dia lá há 2000 anos atrás, que os apóstolos estavam reunidos com Maria no cenáculo e o Senhor enviou o Espírito Santo sobre eles. É isso? Pentecostes? É? Também. Mas o tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo é o Cronos, é o tempo do relógio. Ó, 8 horas. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo da graça. Deus começou o Pentecostes há 2000 anos atrás e Ele nunca mais parou de realizá-lo. Nunca mais. É por isso que o primeiro versículo que eu trouxe é esse. Por isso Deus marca um dia, um hoje, para você que está aqui nessa igreja. Para você que está aqui nessa igreja, se quiser viver um Pentecostes novo. E nesse batismo, viver uma vida nova. E aí, o Senhor dizia, né? O Espírito Santo, ele sempre age. Sempre. Ele sempre agiu na igreja e ele sempre vai agir. Sempre. A gente sempre percebe essa ação. E por quê? Por causa do Espírito? Porque Deus fala com alguma coisa? Por causa da nossa fé. Todos são batizados? Sim, no sacramento. E todos são batizados em Pentecostes? Não. Hoje não fecheis o coração com levedura, diz o Salmo. São batizados no Espírito Santo, na infusão, no Pentecostes, aquele novo batismo, o batismo que renova as nossas forças, somente os que querem. Então essa igreja está cheia de gente. Todos vão ser batizados? Em nome de Jesus eu espero que sim.
povo não sabia nem quem Jesus era, não fazia ideia. Então ele teve que contar a história todinha lá. Ao mesmo tempo de um jeito místico, ao mesmo tempo de um jeito direto, porque senão o povo não ia acreditar. Então é um dos evangelhos que eu mais gosto. Então no capítulo 1 de Lucas, conta lá, ó, do evangelho da infância. Começa a anunciar, vocês vão passando o olho, vocês vão vendo. Começa a anunciar o nascimento de João Batista, o diálogo com Zacarias. Depois vem logo o anúncio do nascimento de Jesus. Maria recebe visita de um anjo. O anjo diz para ela, né, ave cheia de graça, nós vamos chegar lá. Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Quem é Maria? Quem ela é? O que é que vocês sabem? Fala. A mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Mamãe do céu. Mas o quê? Quem é Maria? Imaculada? Virgem? Assunta. 4 dogmas que a igreja nos ensina. Maria é a mãe de Deus, Teotocos. Maria é imaculada, sem pecado. Maria é virgem, sempre virgem. E ela é assunta aos céus, ou seja, Deus a levou ao céu de corpo e alma. Por quê? Porque ela não tinha pecado, ela
ela nos faz um convite à pureza. Olha aí comigo no versículo 28. Versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. E o anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graças junto de Deus. Maria é imaculada, sem pecado, agraciada. E esse fato é um convite para que nós vençamos o pecado, para que nós vençamos as fraquezas da carne, para que nós vivamos de acordo com o Espírito e nos tornemos pessoas melhores, mais próximas de Deus. Um convite à santidade. Maria Santa, nascida santa, imaculada, e nos convida a sermos santos, imaculados, para entrarmos no céu e vivermos em família, acolhidos por ela. E aí a gente continua. Lá no versículo, no capítulo 2, agora. Lá no capítulo 2, no versículo do 1 ao 20, né? Não vou ler tudo não, mas o capítulo 2 fala o quê? Começa a ler. O nascimento de Jesus. O capítulo 2 descreve onde e como Jesus nasceu. Aí diz que Jesus nasceu num estábulo. Eles dizem assim, versículo 4. Também José, que era da casa da linhagem de Davi, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz seu primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria e José foram obedecer ao rei da terra, ao governo da terra, fazer o recenseamento. Foram até Belém. Não tinha lugar para Deus nascer. Deus desceu a terra. Deus se humilhou, se encarnou no seio de Nossa Senhora, a nossa mãe, bendita santa. E ele não tinha lugar para nascer na terra. No seu coração, Jesus tem lugar para nascer? Maria, na maioria das imagens, ela está grávida. Vocês já repararam? Nas imagens de Nossa Senhora que a gente tem, nas representações, quando ela não está grávida, ela tem Jesus no colo. Ou seja, Maria sempre traz Jesus. É isso que ela deseja, é esse o papel dela, é essa a missão, é levar Jesus. No nascimento de Jesus, Maria está dizendo para você: meu filho precisa de um lugar para nascer. Pode ser a sua oração? Meu filho precisa de um lugar para nascer. A manjedoura pode ser a tua vida. E aí a gente pensa assim: nossa, mas o meu coração, Deus vai nascer no meu coração? Tão podre, tão pequeno, tão fraco. Eu sou tão falha, tão miserável para deixar Deus nascer em mim. Mas ele não nasceu no estábulo. Era um pau, não vou da nossa língua. A manjedoura era um coxo. A divindade está onde a gente menos imagina. A divindade nasce onde a gente menos espera. Então a gente diz isso. E aí eu te falo, você não espera que Deus esteja dentro de você, muitas vezes, por causa dos seus erros e dos seus pecados. E eu te digo que Ele está. Ele está. Porque Jesus nasce na manjedoura. É colocado na manjedoura do meu coração, do seu coração. E aí é muito interessante uma relação que o coxo também faz. A manjedoura, o coxo, é onde coloca o alimento, certo? Os animais. E Jesus tornou-se o quê? Alimento para nós. Esse nascimento de Jesus é cheio de símbolos. Eu queria poder falar de todos eles, mas não dá. Mas a manjedoura era o lugar do alimento. E Jesus diz lá em João: eu sou
tornou pão. E desde o nascimento dele Deus já estava anunciando o que seria a vida de Jesus e qual seria o final dele. O final dele era a morte, para se darem comida para nós na Eucaristia. E Maria nisso tudo guardava todas as coisas no coração. Maria nisso tudo bendicia ao Senhor, por quê? Porque os pastores vieram adorar aquele menino, porque os reis vieram adorar aquele menino. Maria nisso tudo nos ensina a ser alegres, pacientes e perseverantes e determinados nas situações mais improváveis. Nas piores circunstâncias, seja Cristo na vida do outro. Na circunstância do estado, de não ter lugar para ficar, de não ter onde Deus nascer, mantenha a sua fé. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Vocês estão entendendo? Olha quanta coisa Maria nos ensina. Quanta coisa. Eu queria poder ficar, gente, esse evangelho para me contar. É muito pouco tempo. Maria abrigou Jesus em seu ventre para que a promessa de Deus se cumprisse. E Jesus, depois, vai fazer o quê? Nos enviar o Espírito Santo. Maria gestou Jesus, gerou Jesus no ventre. Maria deu a carne, é o que eu ouvi esses dias, ela teceu Jesus. Maria é a tecelã da carne de Cristo. Ela deu a carne a Deus. Maria teceu Jesus no ventre dela, para que Jesus viesse ao mundo e nos dissesse depois: eu vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos. Eis que enviarei sobre vós o Espírito Santo. E não foi o que aconteceu? Então, qual que é o convite aqui? O primeiro convite é da pureza. O primeiro convite é da santidade. O segundo convite é: leve Jesus também. Viva o seu batismo. Gere Jesus no seu ventre, no seu coração, e leve Jesus ao mundo como Maria o levou. Aqui diz que os pastores louvaram e glorificaram a Deus por tudo que viram e ouviram naquela noite. Aqui diz que os anjos anunciaram: glória a Deus nas alturas, o Senhor veio à terra. Através do ventre da nossa mãe, Deus nasceu na terra. Somos como Maria, convidados a carregar e gerar Deus no mundo pela ação do Espírito Santo. Nós estamos fazendo isso? Você está? Eu te digo, só de estar aqui hoje já mostra que você está fazendo isso. Ainda em Lucas, agora no capítulo 2, lá no versículo 34. Depois que Jesus nasceu, José e Maria seguiram todos os preceitos. E uma das regras, uma das leis, uma das coisas que dizia para ser feita, era levar o menino no templo para ele ser apresentado do Senhor. E aí eles levaram. E lá tinha um profeta, um sacerdote do templo, Simeão. E ele estava lá, e quando Maria chegou com José e o menino, apresentou para ele, ele falou: agora eu posso não ver em paz. Os meus olhos viram a salvação. Ele estava só esperando ver Jesus, porque Deus tinha prometido para ele. Aí lá no versículo 34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, a ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma.
perguntando se estão fazendo o suficiente pelos filhos, quando na verdade uma mãe mata e morre pelo filho, mas acaba se cobrando. Esse peso, essa caminhada pesada, dura, agarrada, como se tivesse uma corrente amarrada nos nossos pés. Isso é a queda diante de Jesus. Mas isso só acontece porque a gente às vezes tem medo de confiar no Senhor, medo de deixar Ele agir, medo do batismo. Mas Maria não. E aqui ela mostra a plenitude, né? Ela podia ter falado assim: meu Deus do céu, ele colocou uma espada na transpassar meu coração e agora eu estou perdida e ter passado o resto dos dias dela lembrando da frase de Simeão. Não é assim que a gente faz? A gente passa o resto dos dias até acontecer alguma coisa, lembrando que foi dito, feito, falado, proclamado, esperando o negócio acontecer. Vocês acham que Maria ficou angustiada o resto da vida depois daquela frase? Eu digo para você sem medo que não. Maria tinha paz no coração dela e confiou que Simeão falou: uma espada de dor te transpassará a alma. A resposta de Maria, provavelmente na cabeça dela, foi: e quando isso acontecer, o Senhor estará comigo. E eu vou vencer. E aí eu te pergunto: no seu sofrimento, nas suas lutas, nas suas dificuldades, quando vem o Simeão e te diz assim: uma espada de dor vai te transpassar a alma, você tem feito como Maria? Você tem acreditado que naquele momento o Senhor vai estar com você? Por que fala no Evangelho que Maria guardava todas as coisas no coração? Porque ela confiava no Senhor. A nossa mãe nos ensina a confiar no Senhor que sabe o que faz. E você? E eu? E eu estou péssima nesse ponto. Muito ruim mesmo. Pior do que eu pensava, agora eu acredito. Simeão compreendeu que naquela família pobre, naquela oferenda pobre, naquele número pequeno e pobre, estava todo o tesouro do universo. O menino entrou no templo, Simeão olhou para ele e falou: eu posso dormir em paz, eu vi Deus. E às vezes a gente olha para o sagrado em casa, 2 horas e não vê Deus ali. E ele está vivo. Mais vivo do que nunca, como ele me disse uma vez. Mais vivo do que nunca, porque agora ele não morre mais. Maria trazer Jesus para ser apresentado a nós não muda totalmente a nossa vida. Simeão disse: esse menino será causa de queda e de reerguimento. Hoje Nossa Senhora chega para você e te apresenta Jesus, como apresentou a Simeão à noite do templo. Eu estou te apresentando Jesus. É um convite, não é uma obrigação. Diante dessa apresentação de Jesus no templo, e diante dessa apresentação de Jesus para nós que somos templo, o Senhor nos pergunta: o que é que você vai fazer? Maria está te trazendo Jesus, o que é que você vai fazer? Aí esses dias eu estava vendo uma pregação da doutora Filó, avaliada, falo que é muito explicar essa mensagem. Aí ela dizia sobre isso. Aí eu escrevi aqui, antes da fala dela, eu estou lendo uma outra parte. Decidir por Jesus não é mágico, não, tá? O batismo ele não é mágico. E o batismo não é mágico na nossa vida. Ele é escolha, decisão. Alguns escolhem a renúncia. E para esses, Jesus é reerguimento. Alguns escolhem a vida que estava levando. E para esses, Jesus é queda. E aí a doutora falou assim: na minha vida foi assim, até o ponto Deus me carregou. Aqui Ele me transformou. E aqui Ele passou a fazer o que quer com a minha vida. Batismo é isso. O Senhor está te carregando, te arrastando, pelejando você, ou você está se transformando nas mãos do Senhor, se deixando moldar, ou você já está deixando Ele fazer o que quiser com a sua vida. Em que estágio você está? Eu achei que eu estava sendo moldada, mas eu estou sendo arrastada por Deus aqui. Estou precisando de Nossa Senhora, né? Misericórdia. Ainda bem que Ele não desiste de nós. Vocês estão me entendendo ou não? Eu estou com medo de estar perdida. Está perdida? Nossa, falta muito, gente. Eu estou acabando, viu? Maria, ela cantou essa verdade magnífica.
Não dá, né? Então nós vamos pular pro ápice. Qual é o ápice? Qual é o ápice da vida de Maria? Qual é o ápice da vida de Jesus? A paixão, a morte e a ressurreição. Vocês entendem que a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus é a paixão, a morte e a ressurreição de Maria? Vocês entendem? O dia que eu percebi isso, agora como é que eu não tinha percebido antes? Por que eu estou falando isso? Maria cantou o Magnificat lá quando ela soube que estava grávida do Senhor. Ela cantou o Magnificat lá na casa de Isabel. E eu te digo, em silêncio, de pé nos pés da cruz, ela cantou o Magnificat de novo. Eu convido você depois na sua casa a pegar o Magnificat, a oração de Maria e ele. Mas não lê só por ler, não. Imagine Nossa Senhora de pé aos pés da cruz. Imagine Jesus sofrendo tudo aquilo e ela vendo. E imagine ela na mente dela proclamando: minha alma agradece ao Senhor. O meu filho morre, mas o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O meu filho morre, mas o meu Deus é misericordioso, Ele olha as gerações, Ele cuida de todos nós, Ele sabe o que está fazendo. O meu filho está morrendo, mas Deus sabe. O meu filho está morrendo, mas eu confio no Senhor. Maria não é só a mãe de Deus da nossa igreja, Maria não é só a nossa mãe, Maria é a nossa mestra, Maria é o caminho do céu. Maria é o caminho da estrada mais direta, mais fácil. Maria é o atalho. Na cruz, Jesus morre e ela como se morresse junto. As mães, elas devem ser treinadas para suportar cruzes, né? Pelo jeito. Eu não sou mãe não, mas quanto mais eu penso nisso, mais assustador fica. Porque ser mãe não é fácil. Porque a partir do momento que você se torna mãe, eu imagino, aquele ser que é teu filho, ele é uma extensão de você que você não consegue controlar mais. E você tem medo de tudo que pode acontecer com ele. E, gente, eu não preciso ser mãe para me colocar no lugar de Nossa Senhora e imaginar o sofrimento dessa mulher na cruz. E ela não esmoreceu. Ela não se derramou no chão. Ela não murmurou. Ela não reclamou. Ela não fez igual eu, que olha para Jesus e fala: por que, Senhor? Não. Ela ficou de pé. Ela ficou em silêncio. E quando Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Aquele momento eu imagino, Maria queria morrer junto com Jesus. Pensa. Se Jesus já terminou a missão dele, então eu posso ir também. Aí Deus vai e surpreende ela. Tu foi mãe de Jesus até agora você é mãe de todos. Sua missão não acabou. No momento de maior dor de Maria, no momento de maior sofrimento dela, Deus passou a mão na cabeça de Nossa
E bendito seja Deus que nos deu Maria como mãe. E bendita seja a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, a casa da mulher, a nossa casa. A nossa casa. Jesus impôs essa dor à sua mãe. Ela aceitou de bom grado a proposta do Senhor. Presta atenção nisso aqui. Quando Deus propõe cruzes nas nossas vidas, não é porque Ele nos deixou de amar, não, tá? Quando Deus permite as cruzes, quando Deus permite os sofrimentos, Ele está cuidando de tudo, o tempo todo. Em momento nenhum Ele deixa de cuidar e te deixa lá você se virar sozinho com essas cruzes que então aconteceram. E aí, diante das dificuldades, dos sofrimentos da nossa vida, nós temos feito como Maria ou nós temos murmurado? E eu falo para vocês, eu tenho murmurado muito mais do que eu digo. A vida de sofrimentos, e se você está sofrendo hoje, eu te digo para louvar o Senhor mais ainda, porque esse sofrimento, ele vai te levar para o céu. A vida de sofrimento, ela é um adiantamento do céu, ela é o merecimento da vida eterna. Se você souber sofrer com Deus, esse sofrimento vai te santificar tua casa, tua família, tua história. Se você souber sofrer com Deus, Ele vai te dar todo o consolo, todo o apoio, todo o que você precisa. E aí agora eu te pergunto, para a gente se colocar até mesmo um pouco em oração mesmo. Tem um canto litúrgico chamado Stabat Mater Dolorosa. É aquele lá, ó. Estava a mãe dolorosa aos pés da cruz do Senhor. Depois vocês procuram esse canto, mas procura ele na língua original. Vocês verem o sofrimento que é. Mas esse canto nos faz pensar que Maria não se uniu a Jesus somente nas alegrias. Não foi só no nascimento, só em Caná. Não, Maria se uniu a Jesus nas dores. A gente não pode se unir ao Senhor somente quando nós estivermos bem e cheio de motivo para agradecer. Nós temos que nos unir ao Senhor o tempo todo, nas dores, porque Ele vai nos dar alívio. Quantas vezes eu cheguei no serviço de Jesus sem força e saí de lá como se nada tivesse acontecido? Não porque meus problemas estavam resolvidos, mas porque meu Deus é maior do que todos eles. A gente tem que se unir a Jesus nas dores, assim como Maria fez. E aí eu te pergunto, olha só, umas perguntinhas. Como Maria pôde dizer sim ao anjo? Assim, tão eis aqui, faça assim. Como Maria não desesperou diante da profecia de Simeão? Guardou no coração. Como Maria teve forças quando perdeu Jesus em Jerusalém aos 12 anos? Se fosse nós, Deus, eu perdi o filho de Deus, Deus, perdão, caiu da história, o Senhor vai me dar. É ou não é? Estou falando? Como Maria pôde confiar tanto que Jesus faria algo em Caná? Jesus falou para ela assim, não, mulher, a nossa hora não chegou. Aí ela falou, faz o que está lá. Deu as costas, imagina. Vou sair daqui e vou deixar ela. Como ela pode confiar tanto que ele ia fazer alguma coisa? O servo, às vezes ele não fazia nada, às vezes o servo ficava pronto, né? Derrotando. Ela sabia que ele ia fazer. Como, sobretudo, Maria ficou de pé aos pés da cruz? Como? Que força é essa? Que grandeza é essa? Que humildade é essa? Que coração é esse? Que amor é esse que essa mulher tem? Ela é uma deusa? Não. É um poder sobrenatural? Não. Ela é a mãe das forças? Não. Ela era cheia, repleta da graça de Deus. E quem dá essa graça? Quem? O Espírito Santo.
O Espírito Santo vem escrever em nossos corações a graça de Deus. Quando nós somos batizados no sacramento, com a água, ele cai no nosso coração. Mas em Pentecostes ele vem. E ele restaura o que é. Ele renova aquilo que o mundo estragou. Ele reconstrói o que a gente destruiu. E quantas vezes eu cantei a música Casa está destruída, mas eu sou a tua casa. E hoje eu declaro na sua vida: você é templo do Espírito Santo. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você não está perdido. Deus não te esqueceu. Ele está dentro de você. Ele não está longe, não está distante. Ele tem um salmo que diz, Salmo 120: levanta os olhos para o monte, de onde me virá socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas esse salmo, ele foi declarado antes, no Antigo Testamento. Não deixa de ser verdade, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas o Senhor que antes estava nos montes, hoje está dentro de você. O Senhor que antes estava no céu, hoje está dentro de nós, porque Deus quis assim. Jesus veio, morreu na cruz, nos redimiu, nos perdoou, nos lavou com o sangue dele, para depois mandar o Espírito Santo. E esse Espírito habita em nós, em nosso meio, no nosso coração. E ele está falando: deixa eu fazer a obra na sua vida. Vamos, seja diferente. Aceite esse batismo e deixe Deus agir. Seja como Maria, a serva, eis aqui a serva do Senhor. Faça assim, conforme a tua vontade. E hoje ele vem. E Maria intercede mais uma vez, porque ela sabe melhor do que ninguém que nós precisamos dele. Ela que é a nossa mãe, deseja que sejamos guiados por esse Deus que só quer a nossa felicidade. O Espírito Santo ele nos resgata da culpa, nos resgata do medo, nos resgata das dúvidas, da falta de fé. Você crê? Você crê? Você crê nesse Espírito Santo? Você o conhece? Se de repente aí na sua cabeça a situação vai embora, eu te convido a desafiá-lo. Senhor, podemos considerar essa graça, desafiá-lo, porque você o conhece. Você recebeu o batismo da Espírito Santo, ele sai do seu. Isso é inegável. Você o conhece. Mas de repente você não está reconhecendo ele em você. Então nesse momento nós vamos rezar. E eu te convido a ficar de pé. Eu vou falar uma oração e você vai repetir comigo. Mas aí você presta atenção antes de repetir. Tá? Se você não sentir confiança, me repete. Espírito Santo, eu não quero viver mais nenhum dia sem o Senhor. Hoje eu te convido a se revelar. Eu te peço para me ajudar